Olá, meus companheiros de concurso, de estudos. Esse é mais um vídeo da série aqui do canal que trata sobre os assuntos relacionados à educação, principalmente voltado para concurso público. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Caso ele agregue você de alguma forma, te ajude no estudo, te oriente de alguma forma ou te deixe em dúvida, pode colocar nos comentários. Se inscreva aqui no canal. Um grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Nessa aula, em relação às leis, diretrizes e bases da educação nacional, a famosa LDB, ou Lei 9394 de 1996. Ela trata a educação de forma mais completa. Ela também tem que obedecer todo o que foi pedido na Constituição Federal. Nesse sentido, a gente vai ver algumas coisas se repetindo. Quando isso acontecer, eu vou dar uma acelerada, eu vou explicar algumas coisinhas e vou passar para frente. A gente vai ver também o que é prioridade para o nosso concurso. Obrigatoriedade do governo federal, eu não vou estar tratando. Vou falar alguma coisinha, mas não vou me especificar ele. Por quê? Quem vai fazer a nossa prova é o Estado, a gente tem que se atentar para o Estado. Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O título 1 é da educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil, nas manifestações culturais. No ECA, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas a ordem também é importante, como aparece na lei, de quem é a primeira obrigação com relação à educação. Família, vida familiar, convivência humana, trabalho quando for o caso. Só na terceira posição vai estar a instituição de ensino. A escola tem o dever de educar, mas isso tem que começar na família. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2. A educação é dever da família, de novo a família, e do Estado. Primeiro aparece família, isso também é importante. Inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o mundo do trabalho e da cidadania. Quando a gente fala preparo, não é qualificar para o trabalho, é preparar. Então, na hora que ele termina o ensino médio, o que é esse pleno desenvolvimento em relação à cidadania? Ele ser consciente dos deveres e dos direitos, saber ler, escrever e calcular, e preparado para o trabalho, um curso técnico, na possibilidade de progredir nos estudos. Quem qualifica para o trabalho é o ensino superior. Artigo 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Isso a gente já viu lá no comecinho dos nossos estudos. Igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, pluralismo de ideias, respeito à liberdade, coexistência de instituições públicas e privadas, respeito à liberdade e tolerância, gratuidade do ensino público, valorização do profissional da educação escolar. Essa valorização que às vezes pega a gente meio pelo pé. A gente já viu que tem um piso nacional de salário de professores e trabalhadores da educação. Quando a gente fala de trabalhadores da educação, é todo o quadro magistério, que vai desde o dirigente regional de ensino, supervisores, diretores, coordenadores e professores. Esse piso nacional não é teto. Muitos lugares, muitos prefeitos, o próprio estado de São Paulo também trata o piso como teto, que até agora, há pouco tempo atrás, foi feito um abono salarial. Vocês devem ter visto nos noticiários. Esse abono salarial no estado de São Paulo abrangeu mais ou menos 4 mil professores. A rede tem 160 mil. Então, deu esse abono salarial para os professores que não tinham ainda esse salário mínimo a receber. Professores que recebiam menos do que um salário mínimo relacionado ao professor, que é a história do piso nacional de educação. E muitas vezes ele confunde essa valorização do profissional com dar curso. E não é bem isso. Não é bem assim. Mas não vamos falar mal do Estado,
na prova dissertativa, fala bem dele, porque é ele que vai te contratar. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, conciliação com a diversidade étnico-racial. A gente vai ver depois uma legislação exclusiva com relação à educação voltada para a cultura afro-brasileira. Garantia do direito à educação ao bem aprendizado ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária de pessoas surdas, surdos cegos com deficiências auditivas. Título 3. O dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante educação básica obrigatória dos 4 aos 17, a gente já viu isso. Aí se mostra como se organiza essa educação dos 4 aos 17, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação infantil até 5 anos. Atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Toda criança que necessita de alguma adaptação curricular, toda criança portadora de necessidades especiais, elas têm por direito estudar no ensino regular. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio em todos os que não conseguiram fazer na idade própria, e a gente já viu. Agora a gente vai lá para o inciso 12. Educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica superior à internet de alta velocidade. As outras vai estar falando que a gente já repetiu com relação à educação, alfabetização, direito a acesso e permanência na escola, mas o que vem a chamar a atenção em relação à educação digital. Por lei também os alunos nossos têm essa garantia da educação digital. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento e esferas de sua competência. A criança que por algum motivo de saúde ela tem que ficar longos tempos internada ou em tratamento em casa, é assegurado a essa criança também acesso à educação regular. De uma maneira adaptada, mas tem ter esse acesso. O acesso à educação básica obrigatória é direito subjetivo, podendo qualquer cidadão acionar o poder público para exigi-lo. Direito subjetivo, a gente já falou disso, e direito à petição também. Então, todo direito subjetivo, se o cidadão vê que ele não é respeitado de alguma forma esse direito subjetivo, ele pode acionar o poder público, o Ministério Público, e isso a gente já falou. O poder público, na esfera de sua competência federativa, o que ele tem que fazer? Todo ano fazer o recenseamento dos alunos, que fala aqui no inciso 1. No inciso 3, zelar pela frequência. Então, tem que fazer busca ativa desses alunos, saber por que está faltando, isso é dever do governo federal. Agora, em todas as esferas, inicialmente, aqui no parágrafo 2º, eles têm que garantir aquilo que é dever deles. No governo federal, o que é dever do governo federal? Manter as instituições dele de ensino e ensino superior. Do Estado, manter as instituições dele de ensino, e depois que ele conseguir manter o ensino fundamental e o ensino médio garantidos, que é a obrigação dele, ele pode investir no ensino superior. A mesma coisa no município. Quando ele consegue garantir toda a obrigatoriedade dele, que é a educação infantil e o ensino fundamental, ele pode se aventurar em outras esferas. Ele pode tentar trabalhar com o ensino médio e ensino superior, desde que ele garanta com excelência o que é a obrigação dele. E o mais legal, se ele vai peitar o ensino médio, o município, por exemplo, o ensino médio e o ensino superior, e o governo do estado, o ensino superior, vou abrir uma faculdade pública do estado, vou fazer uma faculdade pública do município. Ele só pode fazer essa faculdade, esse ensino, essa universidade pública com recursos além dos 25% que ele é obrigado a gastar com educação. Então vale essa ressalva. Ele só pode entrar em outra esfera educacional a partir do momento que ele garante a sua e o orçamento esteja superior aos 25% que ele tem que gastar por obrigação em investimentos em educação. Qualquer pessoa pode peticionar o Poder Judiciário. Se achou que não está sendo
cumprido os deveres do Estado com relação à educação, pode fazer pedido ao Poder Judiciário, no caso, o Ministério Público. Comprovada a negligência da autoridade, poderá ser imputada crime de responsabilidade. A gente já falou isso nas aulas anteriores. É dever dos pais ou responsável efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir de 4 anos de idade. Então, lá na pré-escola, é obrigado. A partir dos 4 anos, o pai tem que matricular a criança na escola, até os 17 anos. Artigo 7. O ensino é livre, a iniciativa é privada. Isso também já falou. Cumprindo todas as obrigações dela, ela pode ser particular, confessional e filantrópica. Depois, aqui na sequência, vai estar falando o que é cada uma delas. Artigo 7. Liberdade de consciência de crença, direito de, mediante prévio motivado, requerimento de ausentar-se a provas ou a aulas marcadas no dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vetado exercer tais atividades, devendo-se-lhe atribuir critérios da instituição e sem custos para que o aluno possa fazer tais provas ou trabalhos em dias alternativos. Quer dizer isso? Eu conheço a Adventista do Sétimo Dia que ela não trabalha aos sábados, por exemplo, ela guarda os sábados. Então, provas, trabalhos não podem estar sendo feitos aos sábados. Para quem é dessa religião, é assegurado que ele possa fazer em outro dia sem prejuízo nenhum. E se alguma outra religião aconteça que no meio da semana tem algum culto, alguma atividade religiosa voltada para isso, que ele não possa fazer essa prova, essa atividade, ele tem assegurado em lei que ele pode fazer outro dia. Artigo 8. A União, Estado, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas. Cada um vai cuidar do seu com colaboração. Cada um vai cuidar do que é obrigatoriedade para ele, colaborando entre si. Agora, com relação à obrigação da União. Qual a obrigação da União em relação à educação? Elaborar o Plano Nacional de Educação. Isso a cada 10 anos tem que ser renovado. Organizar, manter e desenvolver seus órgãos e instituições oficiais. A gente não se preocupa muito com isso porque a gente não vai cair. Só vale ressalvar que o governo federal ele tem uma escola de ensino fundamental e médio que é vinculado ao Ministério da Educação, que é direcionado a filho de embaixadores. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios, quando for necessário. Se ele comprovou que não tem condições de garantir a plena atribuição dos direitos relacionados à educação e falta-lhe principalmente verba, ele pode fazer essa petição junto ao governo estadual e federal de ressarcimento, desde que esteja tudo em dia. Estabelecer junto aos municípios competências e diretrizes relacionadas à educação infantil, ensino fundamental e médio. Não é adoçada do governo federal, como eu havia falado, O governo federal tem que tomar conta do ensino superior, mas ele pode auxiliar os municípios e estados em relação às outras modalidades de ensino. Coletar, analisar e disseminar informações, aqui no inciso 5, em relação à educação. A Prova Brasil, que é de competência federal, ele tem que promover, ele promove a cada 2 anos e depois tem que divulgar essas informações referentes às notas, às metas alcançadas em relação ao país todo. Embaixo vai falar sobre isso. Assegurar, aqui no inciso 6, assegurar processo nacional de avaliação de rendimento escolar. No caso, a Prova Brasil, o SAEB. E as metas do SAEB, assim, no momento que eles estão em contato com a escola, os professores que já têm contato com isso sabem como se organiza, como funciona, e essa meta sempre vai estar em patamares superiores a cada ano de aplicação. Eu já falei dela anteriormente nos vídeos. Haverá um Conselho Nacional de Educação e esse vai abordar tudo que é referente à legislação e possíveis alterações por projeto de lei que seja aprovada, por algum decreto presidencial, e ele que delibera, organiza e solta pareceres em relação à educação nacional. Importante agora, artigo 10, os estados incumbir-se-ão de as obrigações do Estado. A gente tem que ter especial atenção aqui. Inciso 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais e seus sistemas de ensino. Quais são os sistemas de ensino que o governo do Estado tem que ter por obrigatoriedade? Ensino fundamental
e ensino médio. Tem as outras esferas? Tem, mas tem que cumprir plenamente essas duas primeiro. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Também colaborar com o município, ajudar o município. Elaborar e executar políticas públicas relacionadas à educação. A gente vai ver aqui no estado de São Paulo que além dessas que eu peguei agora para a gente estar estudando, a gente vai ter também uma lei que direciona as PEIs, que ainda está em vigor, né, as escolas de ensino integral. E na sequência a gente vai ver já algumas leis que são direcionadas pelo Estado em relação ao próprio concurso. A própria publicações institucionais são voltadas para isso, né, para executar e elaborar essas leis direcionadas para a educação. Inciso 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer como prioridade o ensino médio a todos os que demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. Então, o governo do Estado assegurar o ensino fundamental e oferecer ensino médio. Governo federal, ensino fundamental e ensino superior. Municípios, ensino fundamental e educação infantil. Como priori, depois pode ter outros sistemas, desde que garanta o fundamental de início e depois a sua alçada. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Isso ele assume, tá? Já tem parceria com o município. Em jogos escolares, quem tiver o privilégio, né, como eu, de estar participando, todo o transporte dos alunos da escola até os locais de jogos também é feito pelo Estado, mediante até pregão, licitação pública das empresas. Os municípios incumbir-se-ão, primeiro, de organizar e manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais e seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e do Estado. Tem que obedecer o Estado e a União, só que tem que garantir o seu sistema de ensino. Oferecer como prioridade a educação infantil em creches e pré-escolas, com prioridade o ensino fundamental. De novo, para a gente não esquecer nunca mais. Governo federal, qual que é a responsabilidade dele, do governo federal com a educação? Ensino fundamental, ensino superior. Qual a obrigação do Estado com o ensino? Ensino fundamental, ensino médio. Do município, qual a obrigação do município? Ensino fundamental e educação infantil. Pode ter outras esferas? Pode, desde que eles atendam plenamente o que é de obrigação deles. Priorizar o ensino fundamental e depois cada um do seu. A prefeitura tem que assumir o transporte dos alunos da rede municipal. E nos casos que a prefeitura tem parceria com o Estado, garantir também o transporte dos alunos das escolas estaduais. Com relação aos estabelecimentos de ensino, as escolas, as unidades escolares, qual é a obrigação dela legal perante a educação? Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar o papel dos recursos materiais e financeiros voltados para a escola, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, promover por meio de recuperação os alunos com menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade criando processos de integração entre a sociedade e a escola, informar pai e mãe responsáveis com relação à frequência e rendimento escolar dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. E ser informado quando a gente tem as reuniões de pais e mestres. Normalmente no final de cada bimestre ou quando se julga necessário. Notificar o Conselho Tutelar do município em relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido por lei. A gente merece uma atençãozinha básica aqui, por quê? A gente só relata ao Conselho Tutelar quando extrapola 30% das faltas acima do que é permitido por lei. Lembra que eu falei que por componente curricular por mês é 20% das aulas. Para reprovação ou bimestralmente, 25%. Em prática, o que acontece? Quando o aluno atinge uma certa quantidade de faltas, que extrapola esses 20%, é notificada a família. Se continuar faltando, você obrigatoriamente tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Inciso 9. Promover medidas de combate ao bullying. A gente está vendo
as notícias e quanto está tendo de violência, histeria coletiva, problemas com relação à violência nas escolas. E uma das premissas da escola é promover combate a bullying. Se a gente observa que acontece qualquer tipo de agressão verbal, psicológica para os alunos, notifica a direção, notifica o conselho tutelar, promova a ação que restringe esses tais comportamentos, que a gente já viu lá no comecinho do ECA, já vimos lá na Constituição que tratamento degradante, desumano é proibido na escola. O bullying é um tratamento nesse sentido, degradante, humilhante, e não se pode nem com relação à Constituição Federal para todo cidadão brasileiro, nem no ECA que fala de criança e adolescente, que é o que a gente vai estar trabalhando. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Importante agora, o artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Elaborar e cumprir seu plano de trabalho segundo a proposta pedagógica. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer estratégia de recuperação. Ministrar os dias letivos e horas estabelecidos no seu prontuário, na sua jornada. Colaborar com a atividade de articulação da escola, com as famílias e a comunidade, participar de reunião de pais novamente. E mestre, a gente já viu isso lá na aula que eu postei falando sobre as incumbências do perfil do docente. Agora, com relação aos sistemas de ensino, o artigo 14 fala em gestão democrática. O que quer dizer gestão democrática segundo a lei? Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação da comunidade local em conselhos escolares equivalentes. Então, essa gestão democrática, essa organização de gestão, onde a comunidade, professores, alunos têm voz, tem que ser extremamente enfatizada na escola regular. Então, todos os gastos da escola, toda a aprovação de recursos e formas de utilização desses recursos tem que passar por conselhos de escola, conselho deliberativo, associação de pais e mestres, para que isso funcione e seja feito nos trâmites legais, senão cabe até indenização, ressarcimento. E esses direcionamentos vão para o diretor da escola. Os sistemas de ensino do Estado e do Distrito Federal compreendem. O artigo 15 não se preocupa com ele, porque está falando em relação às políticas públicas que promovem essa autonomia e esta gestão democrática. Então a escola ela é autônoma nas suas decisões. Para gravar, para deixar grifado, coloca só o artigo 15, autonomia. Vocês vão lembrar que a escola é autônoma nas decisões e o conselho de escola ele é soberano nas suas decisões desde que não agrida a legislação vigente. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e Distrito Federal, as instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Municipal, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos da educação estaduais e Distrito Federal, respectivamente. Então, o governo federal tem que zelar por toda a educação em todas as esferas. É isso que quer dizer esse artigo. O parágrafo único que vale ressaltar é o seguinte: no Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. O Distrito Federal, por ser uma cidade-estado, nesse caso do Brasil ele tem deveres de estado, mas é uma cidade, ela também tem que zelar pela educação infantil e as escolas privadas que integram o seu sistema. Só vale ressaltar isso. Artigo 19. Aqui o restante não se preocupa, que é em relação a quem tem que fiscalizar quem, mas no artigo 19 vai estar falando com relação às escolas, como elas podem ser organizadas. Públicas, assim entendidas e criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público de forma gratuita. Então, a escola pública ela é gratuita. Privadas, de acordo com as leis, e comunitárias. As comunitárias podem ser aquelas que eu falei, de filantrópicas, confessionais e cooperativas de ensino. Capítulo 1. Da composição dos níveis escolares. A educação escolar compõe-se de 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que obrigatoriamente a criança, a partir dos 4 anos até os 17 anos de idade, ela tem que estar na escola. Então, abaixo disso pode estar? Pode, mas não é obrigatório.
Então, a educação infantil não tem um caráter de formador, ele tem um caráter de conteúdo. Você não precisa passar uma etapa para poder ingressar ao ensino fundamental. Ele é mais voltada para rotinas, início da alfabetização, diversão, a criança começar a ter gosto pela educação, gosto pela escola. A partir do ensino fundamental, já é necessário que você atinja alguns conteúdos. A partir do primeiro aninho, quando a criança ingressa lá com 6 anos de idade, primeiro ano do ensino fundamental 1, até o 9º ano do ensino fundamental 2, quando ela está entre 14 e 15 anos, tem etapas a serem cumpridas, entre ciclos, séries, depois eu vou entrar no mérito disso. E o ensino médio também é obrigatório, entre 14 e 15 anos, quando ingressam no primeiro ano do ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio, quando saem com 17 ou 18. Então ele engloba toda essa faixa etária de obrigatoriedade da educação. Depois disso, educação superior. Só que a gente não vai ficar muito fixado em superior porque não cai na nossa avaliação. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Capítulo 2, da educação básica. Das disposições gerais em relação à educação básica. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fortalecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. Então, a educação básica, ela tem por finalidade preparar para o mundo do trabalho, não formar para o mundo do trabalho, a gente já falou muito disso, e garantir que a criança ou adolescente consiga entrar em etapas superiores de educação. Lembra do ler, escrever e calcular? É isso que preza a educação básica. Ler, escrever e calcular. A gente vai ver isso mais para frente também. Parágrafo único. O que interessa do parágrafo único? A alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput desse artigo, que é o artigo 22. O parágrafo único, o que interessa é a alfabetização plena. Essa alfabetização plena que fala nesse parágrafo único é que a gente não, que o aluno saiba ler e escrever, mas interpretar aquilo que ele leu, aquilo que ele escreveu, colocar no papel as suas ideias. Então essa formação plena em alfabetização não é só aprender a escrever o nome ou assinar, mas ter uma capacidade intelectual de conseguir interpretar e argumentar posições, argumentar a ideia, argumentar pontos de vista. Artigo 23, aqui eu vou fazer uma ressalva que depois eu vou aprofundar um pouquinho mais do que acontece no estado de São Paulo. Segundo a LDB, a LDB está muito vinculada à Constituição Federal, porque ela é uma lei de parâmetro nacional. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência, em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, o governo federal falou que podia ser ciclos, séries, semestrais, anos e assim por diante. Aí veio para São Paulo, o pessoal da SEDUC, o pessoal do Conselho Estadual de Educação se reuniu, soltou um parecer que aqui no estado de São Paulo a educação seria em ciclos, dividido em séries. Eu acho que eu já comentei no primeiro vídeo de demonstração, estava explicando um pouquinho do curso, aquele que eu coloquei pelo YouTube, que aí veio meio que estranho, porque se eu falo que eu vou ter um ensino em ciclos, quer dizer que a cada etapa desse ciclo eu tenho uma consequência, eu tenho algumas exigências a serem cumpridas para poder progredir no ciclo seguinte, para poder progredir nos próximos ciclos. Quando eu misturo série com isso, vira meio bagunça, porque série, quando a gente fala, a gente está organizando em etapas métricas, etapas que você tem que cumprir a cada um ano. E se eu estou falando em ciclo, eu não posso ter essa mistureira. Se você analisar ele teoricamente, é estranho você juntar ciclo e série. Mas aqui no estado de São Paulo funciona assim. E depois que a gente entrar na progressão continuada, vai dar mais ênfase nessa história de progredir sem parar. Vale soltar o artigo 23, parágrafo 1º, que a escola poderá reclassificar o aluno. Quando o aluno ele não está no ano e série correspondente à idade dele, ele pode pedir junto à escola que ele faça uma reclassificação. Se essa reclassificação for de um ano para o outro, por exemplo, eu trabalho com ensino médio, o aluninho chegou lá no primeiro ano do ensino médio com
16, 17 anos. Ele quer fazer uma reclassificação, um sistema de avaliação para reclassificar ele para o segundo ano do ensino médio. Ele pode fazer esse pedido direto na escola, se for 1 ano. Se essa reclassificação for de 2 ou mais anos, quem organiza essa reclassificação aqui no estado de São Paulo é a diretoria de ensino. Esse pedido tem que ser feito lá. Mas, independente disso, a escola pode reclassificar o aluno, mesmo que ele não tenha entrado na idade certa, ele não foi reprovado, mas tem defasagem de idade séria, ou se ele é proveniente de outro país, ou estudou fora e veio para o Brasil para adequar o que ele aprendeu lá na regulação do ano, nos anos letivos daqui. Parágrafo 2. O calendário escolar deverá adequar-se a peculiaridades locais. Pensando em Brasil, você pode ter um exemplo clássico, lá no Amazonas, por causa da sazonalidade das chuvas, o calendário deles é diferente do restante do país. Outro exemplo aqui no estado de São Paulo, é que até 2 anos atrás ainda existia um calendário escolar que tinha 2 recessos, um em abril e outro em outubro, diferente de outros estados. A partir desse ano já não teve mais esses recessos organizados nesses meses, né? Passou tudo a ser feito no início do ano e em julho, nas férias escolares. Então há essa possibilidade de organização do calendário de acordo com as características da região. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Importantíssimo, guarda bem isso. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas em 200 dias letivos. Então, para se considerar dia letivo, ano letivo, completinho, correto, a carga horária mínima no ano é de 800 horas e tem que ter no mínimo por ano 200 dias de aula. E dia de aula letivo é aula com aluno. Ah, mas a minha escola tem conselho de série e classe. Se não tiver aluno na escola no dia do conselho da série da classe, teoricamente você não pode considerar dia letivo. Ah, eu tenho uma ADP, eu tenho uma atividade didático-pedagógica dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Se não tem nenhum professor na escola com pelo menos um pouco de aluno para fazer uma comemoração cívica, aquele dia não pode ser contado como letivo. Tá? Vale ressaltar isso. O inciso 2, aqui do artigo 24, fala da classificação em qualquer série ou etapa, exceto para o primeiro do ensino fundamental, pode ser feita da seguinte forma. A gente já falou da reclassificação. Aí aqui vai estar descrevendo como fazer essa reclassificação ou como esse aluno pode ingressar na escola regular a partir do primeiro ano. O primeiro ano, o ingresso dele é através da matrícula dos pais, vai lá fazer a matrícula do aluninho, ele começa o ciclo de estudos dele no fundamental de forma normal. Quem vem de outro país ou que vem numa educação de outro estado, que a forma é feita diferente, não era ciclo, lá ele trabalhava de grupos não seriados, ele tem que fazer uma adequação, uma adaptação para poder ver em que série ele pode se enquadrar. Isso acontece também com brasileiros que vêm de outros países ou imigrantes internacionais que vêm a fazer intercâmbio ou que vêm estudar no Brasil durante um tempo. É feita essa avaliação para enquadramento dele na série correta. O inciso 4, também já falei, poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de língua estrangeira, artes e outros componentes curriculares. Então, se o aluno tem uma facilidade com inglês, espanhol, mandarim, e a escola consegue visualizar isso, tem esse público, você pode fazer uma classe para organizar essa turma. O inciso 5 fala da verificação com relação a rendimento escolar. Então, a avaliação contínua, cumulativa do desempenho do aluno, isso a gente faz bimestralmente aqui no estado de São Paulo. E tem que sempre dar uma forma de recuperação contínua. A avaliação, no entender da LDB, ela é uma eterna forma de diagnosticar a realidade do aluno. Então, sempre a avaliação não deve ser punitiva, não deve ser taxativa, classificatória. Ela é meramente para avaliar a que ponto o aluno está e aonde eu tenho que ter uma retomada como professor. A gente vai falar bastante de educação quando soltarem os autores. Como eu falei, como dá para refazer essa classificação, né? Colocar o aluno correto, na idade correta, na série correta. Então, na LDB ainda fala a possibilidade de aceleração dos estudos para o aluno com atraso escolar. Quando o aluno está em defasagem de idade séria, você pode promover essa
essa avaliação. Aproveitamento de estudos com êxito, isso serve para indígenas, pessoas que vêm fora do país, que tem uma outra forma de organização escolar, também pode ser aproveitados esses estudos para classificar esse aluno para a série correta D. Inciso 6, esse também tem que prestar atenção. O controle da frequência fica a cargo da escola. Quem controla a frequência é a escola. A frequência mínima de 75% do total das horas letivas para aprovação. Lembra que eu falei algumas aulas atrás sobre esse valor, essa taxa de frequência? Então, um aluno que tem menos de 75% de presença letiva nos dias letivos da escola, ele é reprovado por falta. A partir de 20% do componente curricular por mês, a gente já tem que abrir um alerta junto ao diretor, vice-diretor, coordenador, quem seja, para fazer a busca ativa, porque a partir de 20% você tem legalmente que indicar aos pais que o aluno está faltando e tomar as medidas cabíveis. O inciso 7 nos preocupa muito, está falando que é a obrigação da instituição em expedir certificado de conclusão, então a escola tem que dar a declaração de conclusão ou toda a documentação falando que o aluno cumpriu aquela etapa de ensino, a escola é obrigada a fazer isso, mas como é papel da secretaria, a gente não precisa se atentar muito nesse inciso 7. No parágrafo 1º do inciso 7, vai estar falando a carga horária mínima anual que trata o caput, que eu falei das 800 horas anuais, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo sistemas de ensino oferecer o prazo de 5 anos, pelo menos, 1.000 horas anuais, a carga horária a partir de 2 de março de 2017. A partir de 2007 já foi imposto que futuramente, com os anos seguintes, era para ter uma progressão nesse tempo escolar. Sendo assim, o Estado de São Paulo já cumpre isso há vários anos com as 1.000 horas anuais. Aqui no Estado de São Paulo, já há muitos anos, é organizado 1.000 horas anuais de ensino. Porque você pegar 5 horas, que é o ensino regular, numa escola convencional, e multiplicar pelos 200 dias letivos, vai dar as 1.000 horas por ano. A PEI tem uma quantidade maior de horas anuais. No programa de ensino integral, que algumas escolas de São Paulo estão vinculadas, eu trabalho numa escola assim, a carga horária anual é de 1.800 horas. No estado de São Paulo, há mais de 30 anos já cumpre essa regra mínima de horário de 1.000 horas semanais. Parágrafo 2º, também importante ressaltar, mas a gente já viu isso, que a educação de jovens e adultos no ensino noturno regular tem que atender às características do aluno. A escola tem que se adequar ao aluno, não o aluno tem que se adequar à escola. O artigo 25 trata de as autoridades responsáveis para deixar o ensino de forma eficiente. Então, para deixar ele eficiente, ele tem que ter uma relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária, as condições de materiais e o estabelecimento. Então, sempre a escola tem que estar se organizando com relação à estrutura e repassar isso para o seu órgão competente, prefeitura, estado, união, para que deixe o melhor possível adequado às condições aos alunos, aos professores e essa relação entre o número de alunos por sala. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum. A nossa querida BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ele vai tratar um pouquinho abaixo, falando de quais componentes curriculares devem, por obrigatoriedade, ter nessa base nacional comum. Quais são os componentes que devem organizar essa base nacional comum, além só do português e a matemática. Então vamos lá. Parágrafo 1º. O estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico, natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então ele está mostrando quais são as importâncias com relação a essa base nacional. Portuguesa e matemática, como base realmente. Depois, partindo disso, conhecimento do mundo físico e natural, química, física, biologia, ciências, realidade social e política, sociologia, filosofia, história, geografia, área de ciências humanas, especialmente relacionadas ao Brasil. Além disso, para englobar a parte de linguagens, artes,
educação física e língua estrangeira moderna. Também vão estar se organizando nessa base nacional. No parágrafo 2º vai estar falando do ensino da arte, no parágrafo 3º do ensino da educação física. Não precisa ficar preocupado com os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 3º, porque ele está falando quando o aluno não tem obrigatoriedade de frequentar as aulas de educação física. Mas isso não cai no concurso. Pode ser que quem esteja aí assistindo, que é da área de educação física, a hora que a gente for abordar a parte específica de educação física, pode ser que essa regulação entre para a gente estar estudando. Eu vou estar explicando ela depois para o pessoal que for fazer comigo a área específica de educação física. Mas não precisa se atentar na parte pedagógica, na parte geral com relação a isso. Interessante que, por exemplo, na educação física, se o aluno tiver filho, ele não é obrigado a fazer a educação física, ele não precisa cumprir esse componente curricular. Do ensino da história, eu dei ênfase um pouquinho no ensino da história porque matrizes indígenas, africanas e europeias tem uma regulação exclusiva que trata da educação africana, tá? Parágrafo 4º, o ensino da história. Eu destaquei porque o ensino da história ele tem que ter vinculação com o Brasil, é claro, as matrizes indígenas, africanas e europeias que compõem o povo brasileiro. Em especial, a gente vai tratar a cultura africana porque tem lei e regulação própria para o ensino afro-brasileiro. No currículo fundamental e a partir do 6º ano e no ensino médio será ofertada a língua inglesa. Mas muitas escolas aqui do estado de São Paulo e municipais já têm esse ensino da língua inglesa a partir da pré-escola, em muitos casos. No artigo 6º, artes visuais, dança, música, teatro são linguagens que constituirão o componente curricular que eu trato. Então, essas linguagens vão estar no componente curricular linguagens e vai estar trabalhando nelas educação física, artes, português, língua estrangeira moderna e arte. Não precisa se atentar muito a esses outros incisos que eu deixei de falar, por quê? Vai estar tratando um pouquinho mais de como vai ser o conteúdo de cada uma desses componentes curriculares, mas como eu falei, eles são mais objetivos quando a gente for estudar ou quando vocês forem estar observando a parte específica do concurso. Na parte pedagógica geral, a gente não precisa se atentar aos componentes curriculares. Só que eles fazem parte, mas não em si aos conteúdos que eles têm por obrigatoriedade de cumprir. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Um artigo especialmente voltado para esses dois povos que compõem a nossa nação. E, em especial, o próximo item das nossas aulas, eu vou estar abordando uma lei que fala especificamente da cultura afro-brasileira. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. A difusão dos direitos e deveres do cidadão. Inciso 2, não se preocupe, porque a gente já falou dele, que ele vai adequar aos conhecimentos que o aluno tem de acordo com a série que ele está, quando a gente faz a reclassificação. No 3, orientação para o trabalho, lembra? Novamente, o ensino fundamental, o ensino médio desorienta, ele prepara para o trabalho. Quem concretiza, forma para o mercado de trabalho é o ensino superior. Inciso 4, como eu falei, não precisa se atentar porque quem trata desse inciso é a educação física. Daí, no caso, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, na área específica de educação física, tem que se atentar, mas na área geral, não, fica tranquilo. Artigo 28. Se a gente interpretar de forma concisa o que a gente já viu hoje nessa aula, presta atenção nesse artigo. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. A gente já não falou isso para cima um pouquinho, que a escola pode se organizar de acordo com a realidade regional e local. Aí eu falei da sazonalidade lá do Amazonas. Acontece a mesma coisa para a educação rural. Então, como eu falei para vocês, as leis elas se repetem, dando interpretação ou deixando mais desmiuçado
para cada característica, para cada um dos artigos, para cada uma das intenções que ela quer promover. A seção 2 da educação infantil. Eu vou deixar só a ênfase mesmo no artigo 29, porque trata do todo o corpo da educação infantil, mas não precisa se atentar muito, nem ficar muito preocupado, que provavelmente isso também não vai ser requisito para a nossa avaliação. Artigo 29. Educação infantil. Primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos. Esses seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e social, completando a ação da família e da comunidade. Completando a ação da família. Educação infantil, a educação completa aquilo que vem da família, completa o que vem de casa. Só se atentem para o número mínimo de horas para a criança na educação infantil, que é de 4 horas diárias. Ensino fundamental. No ensino fundamental a gente tem que prestar atenção porque todas as etapas, em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, a obrigação é garantir o ensino fundamental. Depois eles vão partir cada um para o seu campo, cada um para o seu quadrado, como eu já havia falado nas outras aulas. Mas o artigo 32, o ensino fundamental obrigatório, com 9 anos gratuitos na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, e aqui ele vai descrever o que é o ensino fundamental. Qual é a obrigação do ensino fundamental? Inciso 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Vocês já ouviram falar isso nessas aulas ou não? Que a criança tem que saber ler, escrever e calcular. O restante do que vai falar da obrigatoriedade vai tratar novamente da educação indígena, da educação em relação ao meio ambiente, da educação em relação às capacidades físicas, com relação à educação física, com relação às ciências naturais. Então eu não preciso se atentar a cada um dos incisos, ficar iniciando. Grava o principal, anota esses itens principais, escreve, lê para você mesmo para estudar 3 vezes. Por que eu falo isso? Para deixar mais eficiente essa forma de estudar. Para você gravar o que é realmente ponto importante, porque na hora que estiver na prova, assim que a gente pegar essa avaliação na mão, mesmo que a gente às vezes não lembre de um assunto, mas o conteúdo do que ele quer abordar, a gente tem com a gente, porque a gente já estudou várias vezes e isso se repetiu várias vezes no decorrer dessas aulas dos seus estudos. Vocês vão perceber isso. Outro inciso importante, inciso 4, o fortalecimento dos vínculos da família. Novamente, a importância da família em consonância com a escola, a importância dessa relação família-escola. Tem que ser uma coisa só, não pode ser algo separado. Quem está nas PEIs, no programa de ensino integral, percebe-se isso. A casa da criança é dentro da escola. Alguns amigos vão falar, virou crechão, virou. A criança, o adolescente fica o dia todo na escola. E um dos principais pontos positivos, na minha observação, com relação à escola em tempo integral, não é ilha de excelência. Isso você pode ver pelos resultados. Tem uns resultados melhores, mas não é aquela extravagância exorbitante entre uma escola regular com relação a resultados como uma PEI. Mas a segurança da criança na escola, não estando na rua, a segurança alimentar que esse programa direciona para as crianças, eu acho que é mais importante até do que os resultados com relação a provas externas, provas internacionais. E isso vem em consequência dessa segurança educacional e estrutural que a escola está ofertando. Parágrafo 1º. É facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Parágrafo 2º. Aqui eu vou ressaltar novamente, lembra que eu falei que o Estado de São Paulo fez uma baguncinha? O parágrafo 1º fala que pode desdobrar em ciclos. O parágrafo 2º fala das séries, que quando você adota séries, você pode adotar um regime de progressão continuada. Então, ciclos e séries, eles são, teoricamente, em teoria, diferentes da forma de atuação. O Estado de São Paulo juntou os dois. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. É assegurado à educação indígena que eles também sejam alfabetizados, que eles também sejam
organizados, que eles também tenham suas escolas organizadas de acordo com a língua materna deles. Artigo 33. O ensino religioso é de matrícula facultativa. Então, como eu falei lá nas outras aulas sobre o Brasil ser Estado laico, esse ensino religioso vai ter que ser organizado e definido por uma coletânea de religião, uma coletânea de estudos, de autores, de representantes religiosos. E esse estudo ele é facultativo para o aluno pode optar em não fazê-lo. Isso às vezes cai em prova. Perguntar, se na escola tem ensino religioso, o aluno é obrigado a ir nessa aula? Não. A matrícula dele é facultativa. Aqui no artigo 2º vai estar falando sobre isso. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Para o Brasil ser um Estado laico, ele tem que ouvir toda a entidade civil e todos os representantes religiosos que compõem aquela região, aquela cidade, para montar a estrutura do ensino religioso. Ensino médio. Também é importante frisar o ensino médio, porque aqui no Estado de São Paulo, quando ele garante o ensino fundamental de qualidade e a sua oferta de forma eficiente, ele tem que abraçar o ensino médio. Ele tem que caminhar junto com o ensino médio. Então lembra da obrigação do Estado, do município e da federação? No Estado, a obrigação é ensino fundamental e ensino médio. E como nossa prova é estadual, a gente tem que fixar bem nele e aprofundar um pouco mais a visão aqui no ensino médio. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade, como objetivo final, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos. Isso a gente já falou quantas vezes. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. Também já falamos nisso. No ensino médio ele prepara para o trabalho. Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Novamente, falando sobre deveres de cidadão, essa criticidade é voltada para o pensamento de cidadão. Inciso 4. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionada à teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Eu já falei isso em outras aulas. Toda teoria é burra se ela não for colocada na prática. Então toda teoria não tem valor nenhum se a gente não coloca ela em prática. Para que eu vou estudar isso? Então, na própria legislação, manda, ordena, é dever. Então quando ele fala, é mandando fazer isso. Fazer essa relação entre teoria e prática nas nossas aulas. Artigo 35. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, definirá direitos e objetivos de aprendizagem no ensino médio conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas de conhecimento. As áreas do ensino médio elas são definidas dessa forma, tá? A organização da estrutura, até dos materiais didáticos, é feita nesse sentido. Linguagem e suas tecnologias, aí englobando português, educação física, arte, língua estrangeira moderna, matemática e suas tecnologias, aí em relação é só a matemática que engloba essa ênfase. Próxima ênfase, ciências da natureza e suas tecnologias, aí vai entrar física, química, biologia e ciências. Ciências humanas e sociais aplicadas, história, geografia, sociologia e filosofia. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Quando a gente fala de novo ensino médio, toda a parte que engloba o novo ensino médio fica na parte diversificada. Ela entra na BNCC nessa parte diversificada. O ensino médio, assim como no ensino fundamental, também é assegurado às comunidades indígenas que elas aprendam em sua língua materna, que fala o artigo 3º. Isso foi falado também no fundamental.
Parágrafo 4º. Obrigatoriamente, o ensino médio tem que disponibilizar o componente curricular língua inglesa, no que trata a língua estrangeira moderna, mas também poderá ofertar outras línguas estrangeiras. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um programa que chama CEL, que é o Centro de Estudos de Línguas. E nele, dependendo da região, aqui no estado, tem mandarim, japonês, francês, italiano, espanhol, alemão, entre outras línguas. Obrigatório, então, novamente, de obrigação do ensino médio é ter a língua inglesa, mas pode-se ofertar vários outros idiomas dependendo da realidade regional. Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não pode ser superior a 1.800 horas em relação ao ensino médio. Por quê? Essa definição de estrutura ela tem que ter a Base Nacional Comum Curricular e tem que ter a parte diversificada, principalmente depois que se tratou-se do novo ensino médio, que é essa lei de 2017 que estruturou essas reformas do ensino médio. Então, hoje, o que a gente vive nas escolas regulares de ensino médio é essa adequação de carga horária entre os 3 anos do ensino médio, da Base Nacional Comum Curricular, com a parte diversificada de acordo com a opção do aluno. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos. Quem está atuando hoje no ensino médio sabe muito bem do que eu estou falando. E já está aí desde 2017. A regulação desses itinerários formativos com a BNCC, ela vem de 2017. E está aí no artigo 36. Aí essa articulação para a organização desses itinerários formativos vem de linguagem e suas tecnologias, como eu já falei, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais e aplicadas, e vale ressaltar formação técnica profissional. Tem um estudo atualmente sendo realizado para que se promova novos novotecs, que é ensino médio voltado para tecnologia, para formação para o trabalho de tecnólogo. Os outros incisos não se preocupam muito com eles, mas aqui eu vou deixar. Os outros parágrafos não precisa se preocupar muito com eles, mas aqui eu vou deixar o parágrafo 6 e algumas explicações em relação a ele. Parágrafo 6º. O critério do sistema de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica profissional considerará a inclusão da vivência prática do trabalho, a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, a oferta de formação técnica realizada em sua própria instituição ou em parceiras de instituições. O Novotec ele era uma forma de parceria desse ensino técnico com as ETECs. As escolas que têm esse programa, esse sistema de ensino voltado para o técnico, sabem como funciona. Foi uma parceria entre duas instituições governamentais, no estado de São Paulo, a Escola Pública Estadual com as ETECs, que é as escolas que são organizadas pela Secretaria de Ciências e Tecnologia, e promover os cursos técnicos de acordo com cada região e especificidades dessas regiões. Eu deixei a seção 6A em destaque também, porque ela vai falar um pouquinho da educação profissional técnica de nível médio. Artigo 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Então, primeiro ele tem que garantir o ensino médio. Assim que ele garantir o ensino médio, também ele pode ser com uma formação técnica. Concomitantemente, não pode fazer um depois o outro. Ele não pode fazer o técnico e deixar o ensino regular de fora. Tem que ser junto, ou ele tem que terminar o primeiro ensino regular para depois fazer o técnico. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho é facultativamente a habilitação profissional que poderá ser desenvolvida nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Ele pode ter parceria com as ETECs, com o Senai, com o Sebrae, com o Senac, que são instituições voltadas para a preparação técnica de trabalho.
Artigo 36b, eu não vou ler totalmente ele, mas inciso 1, articulada com o ensino médio, tem que ser junto com o ensino médio. O restante não precisa se atentar muito não, mas essa vinculação com o ensino médio é obrigatória. Quando falamos de educação de jovens e adultos, a gente tem que lembrar que são pessoas que não estão na idade do ensino regular. Então, para se ingressar na educação de jovens e adultos, inicialmente, para o ensino fundamental, o aluno tem que ter mais de 16 anos. Ele pode ingressar para fazer o EJA fundamental. Caso o ensino médio, ele tem que ser maior que 18 anos. Está fora da escola e ser maior que 18 anos para estar ingressando no primeiro ano do ensino médio num curso de EJA. Então, o início da educação de jovens e adultos é o artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. No parágrafo 1º, consideradas as características do alunado. Então, a educação de jovens e adultos tem que ser voltada às características do aluno. Normalmente acontece à noite e, da mesma forma que o ensino noturno para o trabalhador, tem que ser adequado ao aluno. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. O que quer dizer isso? De preferência, a educação de jovens e adultos tem que dar alguma formação para trabalho. Por quê? Porque ele já é um aluno que depende dessa formação para qualificar para o trabalho, para ter uma melhora de ganhos pessoais, uma melhora na renda familiar. Então, ela pode se adequar com o ensino técnico também, com o ensino profissionalizante. O sistema de ensino manterão cursos de exames supletivos. Artigo 38. Do EJA a gente vai passar para a educação profissional e tecnológica. A gente não vai atentar muito a ela porque a gente está sendo contratado para trabalhar no ensino regular. Eu vou dar algumas pinceladas, tá falando alguma coisa, mas normalmente não cai educação profissional nem ensino superior, que eu também vou passar algumas orientações, algumas curiosidades que podem ser usadas depois na prova dissertativa. Então, artigo 39, a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos seus objetivos de educação nacional, integra-se aos diferentes níveis de modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Então, a educação profissional ela tem que ser voltada para a característica do Brasil, característica regional, para aquilo que o mercado precisa. Depois, no parágrafo 2º, inciso 2, de educação profissional técnica de nível médio. Esse a gente já falou, que ela tem que ser vinculada ao ensino regular, ela tem que ter esse paralelo com a escola regular para que seja efetivada. Ela não pode acontecer separadamente, somente concomitante, ou se o aluno acabou o ensino médio, ele pode fazer um curso técnico de nível médio após o término do ensino regular. Mas ele não vai ficar sempre no mesmo patamar. O ideal é que ele consiga, quem tem interesse nessa área técnica, fazer um ensino concomitante e depois prestar uma faculdade técnica, uma FATEC, por exemplo. O artigo 40 vai reafirmar o que a gente já viu anteriormente. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em que a instituição especializada ou no ambiente de trabalho. Então pode haver ensino técnico no próprio ambiente de trabalho. Por exemplo, na construção civil em São Paulo tem muitos cursos de mestre de obras, pedreiro, instalador hidráulico, para suprir a necessidade de mão de obra especializada. E essa forma de ensino técnico é garantida em lei. Como eu falei, no ensino superior a gente vai dar uma olhada em alguns itens, mas fica tranquilo que ele não cai na nossa avaliação. Vai ficar mais a critério de curiosidade, podendo ser usado como argumento para as avaliações na parte dissertativa. Então, da educação superior, o artigo 43, a educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, promover divulgação do conhecimento e cultura, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, promover extensão aberta à participação da população, atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica. Esses incisos que eu falei são os objetivos da educação superior. O artigo 44.
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas, em que interessa realmente: de graduação aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, lembra que eu falei que tinha prova de supletivo? Nesses cursos de graduação, a gente pode ter duas finalidades específicas: a de licenciatura, de bacharel, licenciatura voltada para as áreas da educação. Então, todo curso de licenciatura vai formar professor. Bacharel vai formar, no meu caso, de educação física, professores para atuarem na área de musculação, preparação física, natação, academias de forma geral, e tecnólogos formados numa FATEC, uma escola superior tecnológica. Além disso, as universidades de ensino superior abrangem os sistemas de pós-graduação, compreendendo o programa de mestrado e doutorado e cursos de especialização. O curso de especialização são cursos lato sensu. Os cursos stricto sensu são os cursos de mestrado e doutorado. Ele não tem uma regra de escalonamento. Por exemplo, eu tenho que acabar primeiro a especialização para depois fazer o mestrado, depois o doutorado. Independentemente, você pode ingressar em qualquer um deles. Eu posso já encarar um doutorado já? Sim. A diferença é o tempo de instrução que você vai ter que promover. A tua tese ela tem que ser algo inédito. A equipe que vai trabalhar com você, os orientadores, tem que ser aceito, né? Você tem que aceitar a tua proposta de trabalho. Já para os outros cursos é um pouco menos complicado. Especialização é mais simples. O mestrado, você garante o mestrado em alguns cursos particulares, mas em instituições públicas você precisa ter um orientador que aceite o seu trabalho, aceite trabalhar com você nas universidades públicas. Então tem todo um critério de avaliação. Outra curiosidade, artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular independe do ano civil. Tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluindo o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, o tempo da universidade, para que seja enquadrado um ano, ele tem que cumprir 200 dias letivos, independente do ano civil. Ele pode começar de julho a julho, de março a março, de setembro a setembro, não como é no caso da escola regular, que inicia-se lá em fevereiro e finaliza-se em meados de dezembro. Artigo 48. Os diplomas de curso superior reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. Reconhecidos e validados. O que quer dizer isso? O teu diploma, independente da faculdade, a hora que você pega ele tem que estar registrado num órgão federal. E esse registro vai estar ou com carimbo e anotações na frente ou no verso do diploma. Se ele não houver nenhum desses registros em universidades federais, no caso aqui da nossa região de São Paulo, interior daqui, os registros dos nossos diplomas são feitos em São Carlos, na Federal de São Carlos. Se ele não tiver nenhuma orientação nesse sentido, o curso não é válido. Tenham atenção muito a isso, tá? Existem muitos golpes de faculdades que são feitas de forma, com 6 meses, garante uma licenciatura, que em muitos casos não tem registro no MEC, nem registro efetivo na universidade equivalente, no caso nosso aqui São Carlos, ou outra, dependendo da região. Outra curiosidade, no artigo 52, ele fala da formação da universidade, como é que ela tem que ser organizada em relação ao corpo docente. Dá toda a garantia de autonomia intelectual para a universidade, pesquisa, mas o que é legal, 1/3 do corpo docente tem que ser formado, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado e doutorado. Então, toda a universidade tem que ter pelo menos 1/3 de todos os seus professores que atuam com o título de mestre ou doutor, ou superior a isso. E 1/3 do corpo docente tem que ter um regime de tempo integral. Ele tem que estar lá pelo menos 8 horas por dia, para atender os alunos com dúvidas ou para trabalhar em projeto de pesquisa. Capítulo 5 da educação especial. Aqui é necessário a gente ter uma atenção um pouquinho maior, porque a gente já viu no ECA e já viu na Constituição Federal que o ensino será, preferencialmente, ele vai ser atendido na escola regular, naquela que a gente vai estar trabalhando. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Crianças que têm alta habilidade e superdotação também se enquadram na educação especial e preferencialmente tem que ser atendido no ensino regular.
Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Existe um trabalho voltado para isso. Se a criança é laudada, ela tem um diagnóstico, e esse diagnóstico é vinculado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ele garante um ensino especializado. Então vai ter alguém com pós-graduação em ensino especial, educação especial, para trabalhar com esse aluninho. Não é cuidador, se atente a isso. O cuidador, ele é contratado de forma terceirizada. O profissional que vai atuar com esse aluno, ele tem que ser contratado exclusivamente para auxiliar o professor regular. Não para tirar aluno de sala, não pode fazer isso de forma alguma. Não pode ter uma salinha separada para os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, isso é ilegal. Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas e serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, caso não haja nenhuma forma dele se enquadrar no ensino regular, aí sim haverá uma escola especializada que vai tomar conta desse aluninho. Mas caso contrário, ele vai estar no ensino regular. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Primeiro, um currículo adaptado. Quem está na escola fala aquele anexo 3 que a gente faz, esse é currículo adaptado. A gente tem que organizar aquele anexo 3 de acordo com as características do aluno que precisa dele. Terminalidade. O que é terminalidade? É um documento que fala que ele consegue chegar até aquele ponto, daquele ponto ele não consegue passar. E ele especifica o nível que ele conseguiu atingir, o que ele conseguiu atingir. Ele conseguiu ler, escrever o próprio nome, então vai toda uma descrição e é extremamente difícil fazer isso. Tá? Eu, nesses 17 anos de estado, eu não tive contato nenhuma vez ainda com terminalidade de algum aluno. Professores com especialização, isso eu já falei ali em cima. Então, os professores que vão atuar com esses alunos de forma pontual, eles são professores formados e pós-graduado na área de educação especial. Educação especial para o trabalho. Também ele vai promover uma adequação desses alunos para o mercado de trabalho. Não formar por trabalho, mas prepará-los para uma vida civil comum ao trabalho. E o inciso 5, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para os efetivos em níveis de ensino regular. Então, se tem programa suplementar de renda, de alimentação, eles também vão ter benefícios com relação a isso, não é discriminado para eles, é igualitário para todos os alunos esses benefícios de programas sociais. Uma educação especial, a educação bilíngue de surdos. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para efeitos desta lei, modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais como primeira língua, em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos educacionais bilíngues de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiências auditivas similares, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com deficiências associadas optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Quer dizer isso, o aluno surdo tem garantido por lei que ele seja educado também na língua brasileira de sinais, a Libras. Até vale ressaltar aqui que quando a gente presta atenção no que a gente está lendo, vale muito a pena. Eu tive um aluno que, em um dos Enems, o tema da redação era Libras. E ele não leu os textos complementares, ele escreveu sobre signo. Né? Então zerou a redação. Ficou claro que ele zerou a redação. Mas, brincadeiras à parte, o aluno ele tem garantido até um intérprete, caso ele faça requerimento junto à Secretaria de Educação, para que esse aluno tenha uma vida escolar regular comum. E a própria Secretaria de Educação, todo ano, ela oferece pelo menos uma vez por ano curso de Libras. Todo ano vocês vão perceber que lá pela EFAP, essa característica de oferecer curso de Libras de 60, 120 horas. E eu recomendo que faça, é muito legal. E você pode colocar em currículos que você fala duas línguas quando você fala a língua brasileira de sinais. O título 6 também é importante, por quê? Fala dos profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se
profissionais da educação escolar básica, os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formado em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência em educação infantil e nos anos fundamental e médio. Esse professor habilitado em nível médio não existe mais formação para ele. Eram os antigos magistérios, não existe mais. Então quem ainda está na rede, que tem magistério, ótimo, ingressa no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, eles têm que ter formação em pedagogia, ensino superior em pedagogia, não é mais formado pelos antigos Cefams. Trabalhadores em educação portadores de diplomas de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional, bem como títulos de mestrado e doutorado nas mesmas áreas. Então, quem trabalha na educação que tem mestrado, doutorado ou alguma pós-graduação voltada para a educação também é profissional da educação. Trabalhadores da educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior na área de pedagogia ou afins. Inciso 4. Esse dá uma briga, os sindicatos brigam muito em relação a isso. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdo em áreas afins à sua formação ou experiência profissional. O que quer dizer isso? Esse notório saber cabe muita discussão. O engenheiro ele pode dar aula de matemática, o jornalista pode dar aula de português, o enfermeiro pode dar aula de biologia. Esse notório saber, quem reconhece? No caso nosso, a realidade, a diretoria de ensino. E como tem uma falta muito grande de professor, é liberado para quem tem bacharel em outras áreas de conhecimento que atuem como profissionais da educação. Esse concurso ele abriu para 15 mil vagas. Para quem acompanha, quem está na POS, no meu caso, eu sou representante também da POS, sabe que 60% da rede do Estado são professores categoria O, contratados temporariamente naquele contrato que é realmente, ele é bem exclusivo, né, de exclusão, porque não tem IANSP, não tem uma série de benefícios que os outros profissionais da educação têm. Se 60% mais ou menos da rede é categoria O, quer dizer que tem muito mais vaga do que ele anunciou. Aproximadamente na rede estadual de ensino, mais de 126 mil professores. Então vai ter muita vaga. Pode crer que vai chamar mais de 40 mil professores, com certeza. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica. Então, se eu fiz uma universidade de Direito e quero fazer uma complementação em pedagogia, também posso atuar como profissional da educação. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender à especificidade do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos a presença sólida na formação básica, associação entre teoria e prática, aproveitamento da formação e experiências anteriores. Então, isso também é comum para a gente, né? Lembra que a gente falou lá nas outras aulas? Condições e competência para associar prática e teoria, além de utilizar aquilo que a gente conhece da vida cotidiana nas aulas. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Não existe mais esse final. Oferecida em nível médio na modalidade normal. Não existe mais Cefam, magistério. Então, para atuar nessas áreas, a lei está falando, só pedagogia. No artigo 62, parágrafo 6, que interessa, o Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para ingressar em cursos de graduação para a formação de docentes ouvido o Conselho Nacional de Educação. O Enem é isso. O Exame Nacional de Ensino Médio é garantido pelo Ministério da Educação e ele garante aos alunos qualificados o acesso ao ensino superior. Artigo 62b. Ele é interessante porque o professor ele pode ter um acesso a novas licenciaturas de forma diferenciada. Como pode acontecer isso? Só terão direito a pleitear esse acesso, previsto no artigo 62b,
Os professores de rede públicas municipais, estaduais e federais que ingressaram por concurso público e tenham pelo menos 3 anos de efetivo exercício da profissão e não sejam portadores de diplomas de graduação. Esse artigo é para o antigo magistério. O professor que era efetivo no município e ele não tinha a pedagogia, ele poderia pleitear numa universidade por um processo seletivo diferenciado, mas ele tinha que ter pelo menos 3 anos de efetivo exercício naquele cargo efetivo do município, estado ou afins. O artigo 63 fala: os institutos superiores de educação devem manter e manterão, para ser garantido em lei que eles continuem funcionando, cursos de formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, que não existe mais, é pedagogia, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Não existe mais ensino normal superior. É pedagogia, não existe mais esse curso. Programa de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram dedicar-se à educação básica. Programas de educação continuada para profissionais da educação dos diversos níveis. Isso, pós-graduação, curso de formação, isso eles também garantem nas universidades por lei. Para que a universidade se mantenha funcionando e aberta, ela tem que garantir isso. Parágrafo único, falo do notório saber novamente, que eu falei anteriormente. Reconhecido por universidade, o curso de doutorado em áreas afins poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, se ele fez, sei lá, medicina, e tem uma pós-graduação voltada para a área de educação, um título de doutorado na área de educação, ele pode atuar como profissional de educação e dispensar a exigência de título acadêmico de licenciatura. É isso que quer dizer. De novo, aquela briga do notório saber que eu falei anteriormente. O artigo 67 é interessante também. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Então, ele tem que garantir um plano de carreira, um estatuto do servidor, um estatuto do professor, quando o Estado, os municípios e a federação fazem o seguinte para a gente, professores: ingresso exclusivamente por concurso público e de provas e títulos. Então, ingresso só por concurso. Aperfeiçoamento profissional continuado. Inciso 2. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para este fim. Educação continuada, programas de cursos que a gente vai fazer, mestrado, doutorado, se a gente quiser fazer, a gente tem uma bolsa também para isso. É garantido por lei e é uma forma de valorizar o profissional de educação. Esses cursos que eles oferecem também é uma forma de valorização da nossa carreira. Piso salarial profissional. Esse piso salarial profissional dá um pano para manga porque muitos não cumprem. Mesmo o Estado de São Paulo não cumpre direito, tanto que esse abono que ele deu para alguns professores da rede esse ano para garantir o mínimo do piso nacional, né, que eles tratam como teto, né, ele vai ser contestado judicialmente. Por quê? Você não pode, pelo Estatuto do Servidor, pagar aumento para um funcionário que exerce a mesma função que você e não pagar para você. Se ele der, no caso nosso, nós somos quadro magistério, se ele der 10% de aumento porque ele está abaixo do piso nacional a quem é PEB 1, nível 1, que quer dizer isso, o professor que ingressou lá na educação infantil com nível salarial voltado a nível 1 e a etapa ou faixa que ele se enquadra também no 1, de 10% para se adequar ao piso nacional, ele tem que dar 10% para todo o quadro magistério. Nesse sentido, aumenta o salário até da dirigente regional de ensino. E eles não fazem isso. A história de pagar os ingressantes agora, quem for efetivado nesse concurso, vai receber por subsídio. É uma forma de tentar burlar a lei. Tá? É uma jogada judicial para tentar burlar. E aí toda a rede, todo o Brasil está aguardando um julgamento que vai acontecer em outubro com relação a isso. Aí o Supremo Tribunal Federal vai falar, é dessa forma que se garante o piso nacional. Aí ele vai falar se pode ou não ser com subsídio
pode ou não ser com pagar para um percentual de professores ou não. Então essa discussão vai se arrastar um pouquinho, mas depois que ela for feita, todas as outras decisões judiciais têm que se basear nela. Então até outubro vai ter esses percalços. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação na avaliação de desempenho. Isso já aconteceu há alguns anos, até uma das provas, para aumentar essa história que eu falei dos níveis e das faixas, eu prestei todas que teve nesses 17 anos, passei em todas. E a primeira dela aumentou-se muito bem o salário, ele aumentou quase 25%, mas não teve mais esse tipo de avaliação. Nesse novo plano de carreira, eles direcionaram para um trabalho de validação do seu trabalho em sala, validação do que você organizou de cursos, que você prestou de trabalho para a escola. Então está meio obscuro como vai ser essa organização para avaliar o desempenho do profissional. Tanto que o novo plano de carreira foi menos de 4% dos professores efetivos do Estado aderiram ao novo plano de carreira ofertado pelo atual governador. Inciso 5. Período reservado aos estudos, planejamento, avaliação, incluindo carga de trabalho. Os nossos famosos HTPC, HTPL, HTPI, hora de estudo para quem está nas escolas PEI. É isso daí. Tá? O tempo que a gente tem para preparar e organizar avaliações que a gente recebe também por isso. Condições adequadas de trabalho também, considerado valorização do nosso professor. Essas condições adequadas de trabalho têm muito a ver com o número de alunos por sala, condições de materiais, condições de financiamento para projetos, condições de estrutura predial. Isso é garantia de valorização do profissional da educação, especificado em lei, então é dever do Estado. A título 7, dos recursos financeiros. Lembra que eu falei que a lei se repete? Olha que bonitinho aqui o artigo 69. Será que a gente já viu ele? A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e municípios 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas da receita resultante de impostos, compreendida as transferências constitucionais na manutenção e no desenvolvimento do ensino público. Lembra que eu falei já umas 12 vezes, 13, 14, 15? A União tem que aplicar 18% de tudo que ele arrecada com impostos em educação. Os estados, Distrito Federal e município, 25%. Ou o que está na lei dele. O meu estado é extremamente rico, ele consegue colocar da sua arrecadação 30%. Ele colocou em lei, ele é obrigado a cumprir. O meu município é muito fera, ele tem uma arrecadação exorbitante. Ele tem 15 usinas que trabalham de cana-de-açúcar, mais 8 pedágios em volta. Então ele pode garantir que ele vai colocar 45% da sua arrecadação na escola. Ele tem que cumprir lei orgânica ou Constituição Estadual. Então, primórdio, 18% e 25%. Se eu me garanto, vou falar que vou pôr mais, eu tenho que cumprir aquilo que eu falei, que eu coloquei em lei. Artigo 71 fala do que pode ser enquadrado nessas despesas desse orçamento que tem garantidos 25% e os 18% lá que eu estava falando. E no artigo 71 vai estar falando o que não faz parte dessa inclusão dos 25% e 18%. Primeiro, pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, quando efetivada fora do sistema de ensino, ou que vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou de sua expansão. Fora pesquisa que não tem a ver com educação, não pode entrar nesses gastos. Subversão às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural também não pode ser vinculada a projetos esportivos, culturais, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Não pode formar para a administração pública, ele não pode ser vinculado a um trabalho que não vai ter vínculo com a escola. Programas suplementares de alimentação, assistência médica odontológica, farmacêutica, psicológica, entre outras formas de assistência social. Eu não posso pagar merenda
com a verba destinada para educação. Nem transporte. Inciso 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Reforma de prédio também não pode incluir nos gastos com educação. Inciso 6. Pessoal docente ou demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Se eu sou concursado e eu tenho um desvio de função para ser secretário de educação, o salário de secretário de educação não pode ser pago com verba que venha desses 25% destinado à educação. Isso é desvio de função. Tá? Então, se um professor, um diretor, ele foi vinculado à Secretaria de Educação, ele virou secretário de Educação no município, o salário dele tem que ser pago fora dos 25%. Depois a gente já vai aqui para disposições gerais, porque a parte de financiamento, o que cai em prova, o que vai cair na nossa avaliação, é a história dos 25 e 18. 25% estados e municípios, 18% federação. Isso cai muito. E essa peculiaridade que eu falei, o que não entra nos gastos da educação. Se perguntar, transporte e merenda pode fazer parte dos gastos obrigatórios com a educação dos estados, do município? Então, não podem. Nas disposições gerais, artigo 78, os sistemas de ensino da União, com colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados com ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intelectual aos povos indígenas, com os seguintes objetivos. Quando a gente fala de educação de indígena, ele tem que ter o mesmo peso da educação regular comum. Então, o que vai falar dos objetivos é essa equidade entre a educação comum com a educação bilíngue para indígenas. Tá? Então, proporcionar aos índios, sua comunidade, povos, recuperação de suas memórias, garantir aos índios acesso tecnológico e científico. No artigo 78A, a educação bilíngue intelectual dos estudantes surdos, cegos e surdos, com deficiências auditivas, sinalizantes surdos, com altas habilidades ou superdotação, ou outras deficiências associadas com os seguintes objetivos. A gente já falou um pouquinho da educação de surdos e bilíngue para eles, mas é garantir essa equidade também. Então, proporcionar a surdos recuperação de suas memórias históricas, dar condições aos surdos de tecnologias e ferramentas para a progressão de estudos, de ensino e de pesquisa. No artigo 80 das disposições gerais, fala que o poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. A educação à distância, inicialmente, ela foi promovida para garantir estudos àqueles que tinham acesso dificultado pela distância da faculdade, por algumas características regionais, mas ela se expandiu de tal forma, principalmente na pandemia, que hoje ela é garantida para todas as modalidades de ensinos, desde ensino regular até cursos de especialização, cursos que a gente faz de aperfeiçoamento, de pós-graduação. Aqui só vou fazer uma ressalva no artigo 83 ainda. O ensino militar ele é regulamentado por lei específica. Título 9 das disposições transitórias, e ele fala da década de educação e do Plano Nacional de Educação. É instituída a década da educação a iniciar-se a partir da publicação desta lei. E ela entrou em vigor a partir da publicação da lei de 96. De 10 em 10 anos, o Plano Nacional tem que ser revisto. E uma curiosidade legal desse Plano Nacional de Educação, que a meta 17 do último, que foi realizado, era a equalidade, a equiparação dos salários dos profissionais da educação com os profissionais servidores públicos do Estado e da Federação com o mesmo tempo de instrução. Então, se o efetivo que trabalha num cartório ou trabalha numa repartição pública que é pedido para ele que ele tenha uma graduação de 4 anos, assim como a maioria das licenciaturas que a gente tem, ele teria que ter o professor teria que ter um salário equivalente a esse profissional. Para que isso acontecesse, o salário do professor tinha que ser aumentado em média 75%. Lembra quando saiu as escolas PEI?
Qual foi o aumento em gratificação do salário do professor? Era 75% em cima do que ele recebia. Não foi à toa. E nessa história das PEIs, que eram pouquíssimas escolas que existiam assim que foi instaurada, eles disseram que garantiram aqui no estado de São Paulo a meta 17 do Plano Nacional de Educação. Outro inciso que vale ressaltar: promover cursos especiais à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Pode ter EJA à distância. Parágrafo 5º. Serão conjurados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escola de tempo integral. Lembra que eu falei nas últimas aulas que o tempo de permanência na escola de 800 horas gradativamente é para 1.000, 1.400, 1.800. Lembra que eu mostrei isso em umas outras aulas? Então aqui você observa o porquê daquele aumento de tempo. Então tem que fazer esforços para que o aluno fique em tempo integral. Essa é uma meta nacional desse aumento do tempo da criança na escola. Assistência financeira, para que isso seja cumprido. Então o Estado fala que vai dar assistência financeira para que toda essa linha de aumento de tempo na escola, de promover a adequação salarial, ela se cumpre com auxílio financeiro da União ao Distrito Federal e municípios e aos estados. Só que esse auxílio financeiro só é dado se tiver tudo certinho. Se tiver algum probleminha com relação a déficits ou saldos devedores com a União, Estado ou em relação ao município, esse complemento não é efetivado. Por fim, para a gente terminar a nossa LDB, ela entrou em vigor dia 20 de dezembro de 1996. O então presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso. E o último artigo de toda a lei fala que ela entra em vigor a partir da data da sua publicação, né? Então o artigo 91 fala isso, entrou em vigor a partir de dezembro de 96, e o artigo 92 são as regulações dispostas em leis complementares que foram acrescendo ou retirando algum texto que não fazia mais sentido para a LDB. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.